Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebeste em sua casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão Antônio Carlos, diácono,
Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação. Em Cristo brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. Acredito que seja aqui um dos temas da missa de hoje. Nosso envolvimento no mistério pascal do Senhor Jesus. Por isso, se a Páscoa é a razão de ser da nossa fé, nós estamos celebrando a nossa esperança. Hoje, fazemos memória das pessoas queridas que já realizaram sua Páscoa. Fazer memória não é lembrança. Fazer memória é atualizar na nossa vida essas pessoas queridas. É atualizar momentos que vivemos juntos, palavras de orientação que elas nos deram, fatos que nós convivemos. Memória é a atualização daquelas pessoas que já vivem na casa do Pai, junto da nossa própria vida. Os finados significa o término de um período. Na perspectiva da fé, é um dia não de tristeza, de saudade sim, mas de esperança. Eu já disse, para nós cristãos, é aqui que nós valorizamos a nossa fé na ressurreição de Jesus. Olhar a nossa vida, eis o pedido de hoje. Como temos vivido a nossa vida? Jesus passou pela vida fazendo o bem. Foi assim que Pedro respondeu. Quem foi Jesus? Passou pela vida fazendo o bem. Quem é cristão e cristã? É aquele que passa pela vida fazendo o bem. Por quê? A vida é um dom de Deus. O que é dom na Bíblia? Presente. Nós devemos todos os dias agradecer esse presente. Quando abrimos os olhos, de manhã, obrigado, Senhor, por mais um dia da nossa vida. Mas a vida tem um outro marco, que é a morte. Deste fato, nós não podemos sair. Nós não queremos pensar nela. Aliás, não pensamos no nosso dia a dia na morte. Temos receio de falar em morte. Temos receio de falar, você já comprou o seu terreno no cemitério? Nossa, não quero nem falar nisso. Mas a morte é uma presença na nossa vida. Um grande pensador disse que a morte é o fato mais autêntico do ser humano. Sabe por quê? Ninguém pode morrer por mim. Morrer da minha morte, só eu posso realizar isso. Ninguém pode realizar a morte por mim. Por isso a morte se torna, assim, o ato mais autêntico do ser humano. E diante, então, da morte, somos convidados a olhar a nossa vida. Essa é a perspectiva do cristão. E o que Jesus nos diz, o que a palavra de Deus nos diz a respeito da morte no dia de hoje? Este ano nós estamos lendo o evangelista Marcos. E Marcos tem uma narrativa bastante concreta, direta, dramática sobre a morte de Jesus. Todos nós lembramos daquela cena, a morte de Jesus. Eu quero recuperar esta cena para nós meditarmos o sentido do finados. Jesus na cruz. Jesus amou-nos até o fim. Existe nesse momento crucial da sua Páscoa, o Cristo dá dois fortes clamores. Lembro disso no texto. O primeiro clamor, o primeiro grito de Jesus, foi dirigido ao Pai. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Olha o primeiro grito de Jesus.
que significou isso humanamente? Veja, Jesus, na sua humanidade, passou pelas mesmas dificuldades que nós vamos passar, ou que nós passamos, ou vamos passar. Nesse momento, Jesus vive a solidão, abandono de todos. Meu pai, por que me abandonastes? Seu grito sairá do seu interior, da sua parte mais íntima. Vive com lucidez e temor. Este drama de um homem justo que viveu em tudo a fidelidade à missão do Pai. Meu irmão, minha irmã, a morte também é vivida assim por cada cristão. Apesar de nós todos termos a vida evangélica, mas quantas vezes vivemos esta solidão também humana, diante de uma doença, de uma enfermaria? Quantas vezes estamos sozinhos em nossas enfermidades existenciais? Quantas vezes também nós estamos só, ou outros estão só, quando não tem planos de saúde nos dias de hoje? Quando estão à margem da própria sociedade, da própria história, às vezes sem nenhum tipo de recurso. Esta é também uma solidão vivida por muitos. A solidão da ausência física da pessoa falecida. A gente sente, não sente isto? A solidão, o só. Aquele momento em que a família perde o seu ente querido, principalmente nesta pandemia. Quantas famílias foram ceifadas dos seus entes queridos? Os mortos são presença de uma ausência. Os mortos são presença de uma ausência e não ausência de uma presença. Sabe por quê? Porque a presença da ausência nos traz o quê? Saudade. A saudade faz parte desta solidão. Faz parte da dimensão humana. Nós somos cristãos e sentimos humanamente uma série de coisas. Isso faz bem, choramos. Faz bem chorar. Não é falta de fé, não é. Alguém dizia, eu li esses dias, que a saudade, a mais bonita lágrima é a da saudade. A mais bonita lágrima é a da saudade. Pois ela nasce dos risos que se foram, dos sonhos que não acabam e das lembranças que jamais se apagam. Nesses momentos de saudade, devemos olhar para Jesus, que viveu a sua solidão. Meu Deus, por que me abandonaste? O segundo grito de Jesus na cruz foi o seu suspiro. Tudo está consumado. Tudo está pronto. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Por amor, eu amei vocês até o fim. Eu dei a minha vida por vocês. E entregando o Espírito, morreu. Marcos procurou responder quem é Jesus. Durante esse ano todo, nós perguntamos, Marcos nos perguntou e ele tentou responder para nós quem é Jesus. E nesse momento mais sublime, gente, da Páscoa de Jesus, esse momento mais dramático da vida de Jesus, há uma profissão de fé, daquele soldado pagão que representa cada ser humano que chega à fé em Cristo. E ele chega à fé não pelos fatos, não por aquilo que estava acontecendo, ele comandou o exército para a condenação de Jesus, mas ele vê naquele homem justo um amor ágape, um amor infinito, um amor ilimitado, uma superabundância do amor que é gratuidade, um amor que não tem palavras para descrever, amor que é salvação,
amor que é ternura por cada um de nós. E aquele homem, aquele soldado, vai dizer para todos nós, pagão, verdadeiramente, este homem é filho de Deus. Aquele homem que não tinha fé, olhando o Cristo na cruz, nesse momento, nos dá o exemplo de uma profissão de fé. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Meus irmãos queridos, diante de tudo isso que a gente expôs, meditou, eu queria dizer uma coisa para quem já viveu a experiência da morte de pessoas queridas. Só a fé. Eu não consigo explicar, encontrar sentido para a vida fora da fé. Nos faz compreender que a morte não é fim. A morte é passagem. Nós não nascemos para morrer, nós morremos para viver. Em seguida, a narrativa da morte de Jesus, Marcos diz que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Uma linguagem figurada para dizer, tudo está aberto. Naquele momento do Cristo pascal da cruz, ele nos conduz diretamente ao Pai. Nós não temos mais nada que impeça de chegarmos a Deus. Para chegar a Deus é Jesus. O caminho pascal, pela cruz, pela Páscoa da cruz. O caminho pascal para chegar ao coração do Pai. Isto significou, rasgou o templo, o véu do templo de alto a baixo. Nada nos separa. Tem um refrão muito bonito na Páscoa que se diz, ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Uma pedra fechava o túmulo. Parecia que tudo estava terminado. Parecia uma noite infinda. Uma grande escuridão pairou sobre toda a natureza, sobre toda a terra. O túmulo está fechado. Parece difícil entender o que estava acontecendo. Tudo parou. Tudo parece desilusão, desconforto. Mas a noite dá lugar à manhã daquele domingo. Manhã de luz. Amanheceu um raio de luz. A pedra foi removida. As mulheres diziam, quem vai retirar essas pedras? Quando lá chegaram, a pedra já não estava tapando o túmulo. O túmulo está aberto. E lá um jovem vestido de branco, diz o texto, disse para elas, Jesus Cristo ressuscitou. É inútil vocês procurarem o Cristo aqui no sepulcro. Ele ressuscitou, não está aqui. Ressuscitou, não está aqui. Meu querido irmão, querida irmã, essas palavras devem ressoar aos nossos ouvidos toda vez que nós vamos aos cemitérios. Nos inclinamos nos túmulos das pessoas queridas para reverenciar essas pessoas. Ele não está aqui, ressuscitou. É um convite. Não procure entre os mortos aquele que vive em Jesus Cristo. Nós temos que retirar as pedras que nos impedem de viver a fé na ressurreição. Por isso a nossa vida tem sentido. Se nós olharmos um túmulo vazio, ele não está aqui. Vamos lá no cemitério, sim, reverenciar os nossos mortos, isso é muito bom. Feliz a civilização que faz isso, porque faz memória daquelas pessoas. Mas é muito mais do que você frequentar um cemitério. É você ter a esperança no teu coração. Ele não está aqui, ressuscitou. Retiremos as pedras do medo da morte.
Retiremos de nós as pedras da tristeza, que muitas vezes nos enlouquece até. Retiremos as pedras da nossa falta de fé, para alimentarmos sempre a nossa esperança. Mas para tudo isso, para que tudo isso aconteça, é preciso entendermos que Jesus nos deixou o sentido da vida: amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus significa você ter um compromisso com teu irmão, com a tua irmã. Quando faremos isso, Senhor Jesus? Quando que nós fizemos tudo isto? Quando que nós amamos a Deus? Todas as vezes que fizerdes o bem para esses pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Todas as vezes que nós olharmos a realidade com um olhar de amor, de justiça, de paz, de verdade, promovendo as pessoas, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos e irmãs. Por que somos uns mais que outros? Todas as vezes que fizermos isto, vocês estão fazendo, nós estamos fazendo para o próprio Deus. É aquilo que sempre eu digo: cada um de nós tem missão. Cada um de nós é missão. Não temos uma missão, é missão. Você assumiu a sua missão como esposo, como esposa. Você assumiu a sua missão na sua profissão. Você assumiu uma missão na igreja. Você assumiu uma missão no bairro, na família. Viva bem isto, que é santidade. Viver bem esta missão, diz o Papa Francisco, na exortação sobre a santidade, é encontrar santos na nossa vida. É viver o evangelho de hoje. Rezemos, meu irmão, minha irmã, reverenciando os nossos irmãos e irmãs falecidos. Claro que todos nós nesse dia, nesta missa, trazemos no coração uma palavrinha: gratidão. Não é verdade? Gratidão a tudo aquilo que essas pessoas marcaram a nossa vida e a nossa história. E elas, com certeza, já vivem as alegrias eternas na casa do Pai. Porque nós, no batismo, fomos incorporados a Cristo. Morremos com Ele, para com Ele ressuscitar. Amém.